São 14 horas e 57 minutos, o Duas na Tri está de volta para falar de mais um serviço gratuito da Universidade Paulista. A Unip oferece atendimento psicológico a crianças, adolescentes e adultos que apresentam transtornos comportamentais, afetivos e dificuldades de aprendizagem. São oferecidos também serviços de aconselhamento psicológico, atendimento à família e casais, além de psicodiagnósticos e psicoterapia. Tudo de graça. Para falar sobre os Centros de Psicologia Aplicada, vamos conversar com Gislaine Gliossi da Silva, que é diretora do Instituto de Ciências Humanas e coordenadora geral dos cursos de psicologia da Unip. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui. E queria começar essa nossa entrevista falando dos cursos da Unip. É um dos cursos também, a psicologia é um curso bastante reconhecido na universidade, né, professora? Sim, com certeza. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. É um prazer estar falando do curso de Psicologia e da Universidade Paulista. Prazer é nosso, a gente estava te esperando. Quero agradecer bastante estar aqui. Né? O curso de Psicologia é um dos primeiros da Universidade Paulista, né? Ele começa com o Instituto Unificado Paulista, ele começa em 1972. Olha, quanto tempo já! Antes da Unip, portanto. Antes da Unip, né? E ainda era Instituto Unificado Paulista, né? E as clínicas, a primeira clínica, que se chamava Clínica Psicológica Objetivo, né? Ela tem início em 1976, e eu estava lá. Que maravilha! E hoje ela tem o nome de Centro de Psicologia Aplicada pela ampliação dos atendimentos psicológicos, pela ampliação do atendimento às demandas da comunidade. Então, essa ampliação, onde os alunos estagiários não ficam somente no Centro de Psicologia Aplicada, atendendo o que você disse aí vários de início, né? Vários né? serviços. É uma prestação de serviços psicológicos dentro do próprio Centro de Psicologia Aplicada e fora, né? Tá. Então, pelo desenvolvimento de competências e habilidades, a gente procura já ir preparando esse aluno para chegar nesse momento, no 4º ano, quando ele começa a fazer os estágios curriculares obrigatórios, e isso é a prestação de serviços às demandas da comunidade. Ele é um desenvolvimento de habilidades e competências para uma educação integral do cidadão e do psicólogo e do profissional. O que a gente está entendendo por educação, a educação integral? É uma educação entendida como um instrumento de construção do comprometimento ético e do comprometimento social. Do aluno. Do aluno. Quer dizer, quando ele chega, né, nessa educação integral, pelo desenvolvimento de habilidades e competências ao longo dos 4 primeiros anos. Tá. Quando ele chega ao Centro de Psicologia Aplicada... Já está pronto, praticamente. Muito pronto, porque essa questão de entender a educação como um instrumento de construção de comprometimento ético e comprometimento social leva com que ele, supervisionado por professores e coordenadores, psicólogos com registro profissional no Conselho Regional de Psicologia, né, esteja apto a atender as demandas do que você falou: psicodiagnóstico infantil, atendimento de famílias e casais, transtornos afetivos e comportamentais. A multiplicidade de abordagens teóricas e metodológicas na psicologia é alta, né? Mas mesmo assim ele está apto a verificar qual é a demanda e qual é a abordagem que ele vai realizar. Essa é a preparação do curso de psicologia, quer dizer, um curso forte, né? Porque em 4 anos você ter toda essa abordagem... 4, não, 5. Sim, né? São 4º e 5º anos eles trabalham como estagiários, né? Tem a continuação da parte teórica. Nossa, sim, 5 anos, São né? 5 anos. Quer dizer, nos 3 primeiros anos é mais a parte teórica, mas é uma parte teórica ampla, né? Ampla. E continua o suporte no 4º e 5º ano da parte teórica e metodológica. Tá. Ela continua no 4º e 5º. Só que aí já tem contato com o cliente, vamos chamar, com o ser humano. Com o ser humano. Tá. E aí, a gente... no atendimento psicológico que a gente faz, por exemplo, nós saímos para atender ONGs que têm idosos. Através do quê? De oficinas de criatividade.
Atendemos creches com oficinas de criatividade. Temos dentro da clínica o plantão psicológico para casos de urgências. Por exemplo? Por exemplo, Sim. uma pessoa que está medicada por psiquiatras e tem já um diagnóstico de psicoses mais complexas, né? Nós temos aquele período de plantão psicológico encaminhado por quem? Pelos centros de saúde estaduais e municipais. Eles que mandam para a universidade? Sim, encaminham. Por quê, professora? A demanda é grande? A demanda é grande nos centros de saúde do estado ou do município. Ok. Então, eles encaminham para o Centro de Psicologia Aplicada, né? Eles confiam e tem um mérito, né? O Centro de Psicologia Aplicada da Unip sempre teve, em 41 anos de serviços prestados. Já, né? São 41 anos de serviços prestados, né? À comunidade. Então, eles encaminham. E lá nós temos o plantão psicológico, que atende junto com aquilo que o psiquiatra no Centro de Atenção à Saúde Mental do Estado ou do município vem acompanhando num atendimento psiquiátrico e medicamentoso. E nós fazemos o atendimento psicológico. Entendeu? E esse centro de psicologia aplicada, ele fica exatamente aonde? Ele é itinerante, quer dizer, saem, as pessoas vão nas ONGs ou existe um lugar para as pessoas irem? Bom, primeiro existe, pelo artigo 25 das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Psicologia, Conselho Nacional de Educação, MEC, né? A necessidade de criar fora do campus o Centro de Psicologia Aplicada, fora do campus universitário. Tem que ser fora. Tem que ser fora. Tá. Agora, as supervisões são sempre por profissionais qualificados e com registro profissional no Centro de Psicologia Aplicada. As supervisões e orientações dos diagnósticos, das intervenções psicológicas, da alta, da não alta, do acompanhamento. Tudo tem um professor. Um professor ou um coordenador, psicólogo, sim, claro, né, contratado pela Unip e com registro profissional. Gislaine, porque imagina a seriedade do assunto, Silvia. Se dá alta para um paciente que não tem condições, é complicado. Precisa também dessa supervisão, né, Gislaine? Precisa. Não, deve sempre, o tempo todo, sempre, né? O tempo todo. É semanal. A supervisão é semanal dos atendimentos que eles vão fazendo, ou dentro do Centro de Psicologia Aplicada, ou fora nas ONGs, nas creches, ou no Centro de Atenção de Saúde Mental, Felipe Pinel, por exemplo. Quer dizer, eles também se dirigem a esses outros locais. Mas como que é dividido isso? Como é feita a seleção? Olha, você vai para cá, os alunos que escolhem onde vão ficar, como é que é feita essa seleção? Não é feita. Vocês vão para a ONG? Como é feito isso? Eles optam por determinadas abordagens teóricas e metodológicas. Algumas eles optam pelas abordagens. Agora, é obrigatório que eles façam essa disciplina de dentro e fora, para todos. Passar por tudo. Todos, inclusive nos fóruns, nas secretarias de justiça, onde nós também trabalhamos com mediação, conciliação, atendendo famílias, casais. Onde não precisa psicólogo? Né? A gente falou de direito. Em todos os lugares precisa de direito, em todos os lugares precisam de um psicólogo para entender a condição do problema. Tem uma hora já daqui caminham juntos, né? Tem uma hora que caminhamos juntos. Eu acho que tem alguns conceitos que divergem entre si, mas que a gente consegue fazer uma somatória muito boa, o direito e a psicologia. Tá? Há conceitos como, por exemplo, a culpa. Né? A culpa no direito tem uma definição e a culpa em psicologia tem outra definição. Não vamos saber qual é. E nós não vamos saber qual é. A professora, a senhora instiga. Com duas pesquisadoras que amam e dois assuntos. Psicologia nós adoramos. Não. Qual que é a diferença na culpa no direito e a culpa na psicologia? Eu posso dar como um exemplo, quando se está, por exemplo, numa disputa familiar de quem fica com a criança, a guarda da criança. Tá. Né? Numa separação ou num divórcio. A culpa no direito é causa e efeito. E na psicologia é mais complexo. Ela vem do sentimento de culpa. Quem está culpado ali não é necessariamente o réu. Não é nem o pai, nem a mãe. É preciso que a gente aprofunde um pouco mais a complexidade histórica dessa relação humana entre um pai e um filho,
ou filha, e entre a mãe e um filho ou filha, né? Vocês fazem uma análise. Exato, Fazem uma análise para exato. saber onde tem a E aí culpa. entra Exato. essas camadas mais sutis, né? Exato. Para que a gente possa, de fato, chegar a uma não só uma solução, mas a chegar a um resultado que verse o melhor para aquela criança em desenvolvimento. Agora, professora, do ponto de vista da população, né, da comunidade, de quem precisa desses serviços de atendimento de Sim, psicologia, sim. como é que funciona? Como é que a pessoa deve fazer? Bom, ou contato telefônico ou por contato presencial, a pessoa agenda um horário, ela passa naturalmente por uma triagem, né, dependendo, ou triagem ou um plantão. O plantão psicológico, nos casos de urgência. Isso é feito pelos alunos já. Pelos alunos Tá. estagiários, Tá. né, do 4º ano, que é o 7º e 8º semestres, e do 5º ano, 9º e 10º semestre. Ok. Vai se aprofundando. Por exemplo, as psicoterapias normalmente são realizadas já para os alunos do 9º e 10º semestre, eles já estão no 5º ano, Tá. né? Os diagnósticos, a triagem, o plantão psicológico, né? O acompanhamento terapêutico, por exemplo, é feito por alunos de 9º e 10º semestre, do 5º ano já. Já O existe que é mais acompanhamento responsabilidade. terapêutico? É a ressocialização de um paciente com transtornos afetivos ou comportamentais que precisam, então, de ter um profissional junto para ir a um supermercado, para ir a um cinema, para ir a um shopping, para... Então, Nossa, existe ele esse já serviço, é? existe. Nós temos feito esse Interessante que serviço esse trabalho, quando ele já está fazendo o caminho de volta. de volta. É, Tá. E precisa ter não uma vou chamar res- muleta, mas Mas precisa... Não, um Um acompanhamento mesmo. acompanhamento mesmo. Porque durante esse acompanhamento, as intervenções psicológicas têm continuidade por parte do estagiário terapeuta. Uhum. Mas o paciente precisa ir lá ou pode acontecer do estagiário também O acompanhar? estagiário vai Ela acompanhar. Vai junto no supermercado, vai junto, acompanha. Vai, acompanha. É, exatamente. E esse é um trabalho que nós tem uma primazia dentro da Unip, nós priorizamos bastante, porque acreditamos na ressocialização, qualquer que seja o diagnóstico de uma pessoa com transtorno afetivo ou comportamental. É possível uma ressocialização, é possível voltar à proatividade, é possível voltar ao empreendedorismo, né? Então, voltar a estudar, a voltar à escola, voltar a trabalhar, né? É essa nossa meta, qualidade de vida da Esse população. acompanhamento dura enquanto o aluno está lá. Enquanto o aluno está lá. E depois? Porque ninguém sara rápido. E aí, como é que faz? ele- Vai passando. Sim, sim. Continua. Porque, por exemplo, o aluno A se forma. continuidade tem a mesma continuidade. Ele pode ser até contratado pela família para dar continuidade agora como profissional de Olha, psicologia. interessante. Interessante. O aluno também já está com mercado de trabalho, né, Já. professora? Porque tem que olhar Já. para as duas pontas. Já. Nesse caso específico, ele está. Ou, às vezes, até em locais como os setores jurídicos também contratam, né? Porque eles dão continuidade muitas das vezes. Porque é um conforto para a família, que já está acostumada Exato, com aquele profissional, exato, né, é. tem a confiança e tudo mais. E Sim. para o aluno também, que está se formando e ele já está entrando no mercado sim. de trabalho. Sim. Ou, então, a substituição. Porque o supervisor se mantém, que ele é professor contratado pela Unip. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Ele sabe qual é o próximo aluno estagiário que poderá assumir a Entendi. continuidade daquela Entendi. ressocialização. Entendi. Ele vem acompanhando em supervisão semanal aquele acompanhante terapêutico. Ou aqueles casos de psicoterapia. O aluno se forma e, naquele caso específico, em um ano, infelizmente, né, porque nós vamos com um outro propósito de vamos para a sua vida, né? Claro. E não em análises ou psicoterapias muito longas, Tá. mas psicoterapias breves, né? E isso, o breve, às vezes, não quer dizer só tempo, mas a condição que aquela pessoa tem de se Objetivo. reestruturar, né? De objetivos de vida. E falando então, até dando uma continuidade na pergunta da Malu, no sentido de serviço, tem a questão seletiva também no sentido financeiro, é só atendimento para pessoas carentes? Ou qualquer pessoa pode procurar? Quaisquer pessoas. Qualquer podem procurar. pessoa?
sim. É aberto mesmo. O oferecimento é gratuito à comunidade. Totalmente gratuito? Totalmente gratuito. E não tem se tiver o salário mínimo Não, ou não, tal. não. Quem quiser, se eu Quer quiser dizer, lá, quem quiser ir lá Sim, vai, tá sim, aberto. Sim. Assim, se eu tiver um problema Sim. de uma depressão na família, eu posso procurar Pode um procurar desses centros? um dos centros de psicologia aplicada. Na capital, né? Ou no estado de São Paulo, ou nas 3 capitais dos estados, Brasília, Goiânia e Manaus, né? Desses 3 estados, capitais lá. Aqui em São Paulo, onde é? Aqui em São Paulo são vários, né? É uma São lista aqui, vários, uma lista. Aliás, se você permite, quem quiser. Tatuapé, tem vários. tem Centro de Psicologia Aplicada, Tatuapé, Norte. Muitos. Eu Nós temos trouxe em pra Alphaville, vocês, Chácara Santo Antônio, na Unip Norte, Pompeia, Tatuapé, Vergueiro. Aqui tem Araçatuba, Araraquara e Jaifora, né? Na cidade de Assis, Campinas, Bauru, Jundiaí, Limeira, Ribeirão Preto, São José dos Campos, maravilha, Sorocaba, em Santos também. Quer dizer, qualquer assunto, qualquer tipo de problema, é só chegar, passa por uma triagem e pode ter o Agenda atendimento. por telefone ou presencialmente, se estiver passando por um desses endereços do Centro de Psicologia Aplicada, entra, faz agenda, entra em triagem ou em plantão psicológico, e aí a gente dá continuidade imediata. Agora, na sua experiência de anos, né? Quantos anos na psicologia? Bom, eu acho que já uns 50. 50 anos de psicologia. 50 anos dedicados à psicologia. À psicologia, Nunca para de estudar? Não para. Não para porque a transformação, né, das relações humanas, do ser humano biofísico, biofisiológico, socialmente, acontece sempre ao longo, é uma evolução histórica, né? Então a gente tem que estar sempre estudando. Os adolescentes estão diferentes, as crianças estão diferentes. Os adultos estão diferentes? Os adultos estão meio perdidos nessa questão de como ser pai. Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim, o pai e a mãe, o brincar. O brincar faz parte do desenvolvimento. Hoje em dia nós brincamos por meio do trabalho. Nós adultos, né, ou até idosos. É uma forma da gente brincar, é lúdico. Ou é lúdico ou não é lúdico. Então, é um meio para um outro fim, brincar. Brincar, Silvia. Brincar, vamos dizer. Olha a pérola. No trabalho. Brincar como? Brincar no trabalho? Fazer o trabalho ser divertido. Nós estamos fazendo agora. Eu estou me divertindo. Eu também. Né? Sim. Não. Sim. E a Silvia acontece isso. Às vezes ela fala umas palavras, eu também falo. Silvia, a gente morre de rir. Nossa, mas você trabalhou muito, você ficou 12 horas. Eu falei, mas eu não estava trabalhando, eu estava me divertindo. Exato. É mais ou menos isso, né? É isso. Né? Chegar a esse momento, né? A essa condição, é uma condição em termos de princípios, valores, interesses, necessidades. Torna-se brincar até com a gente mesmo, se está sozinho dentro de casa. Sim. Brincar com a gente. Não, agora eu vou ler um livro. Não, agora eu vou fazer palavras cruzadas. Não, agora eu vou assistir televisão. Mas agora não. Agora eu vou fazer aquela refeição para mim, aquele lanche. E esse gosto, isso tudo, sentido como brincar. E eu acho que o adulto não pode perder isto. Né? Tem a idade que tiver. E enquanto adulto, ele olhar para as crianças, para os jovens, né? E entender que aqui é preciso sempre transmitir alguma coisa a partir do brincar. Isso é de uma excelência para o desenvolvimento de crianças e jovens para uma idade adulta, né? Que hoje em dia, pelos pesquisadores, a adolescência está indo até 25 anos. A partir de 25 para 26 em diante, vai para adulto jovem, até 45, 50. E depois é que vem o adulto. Ai, quer dizer que nós somos adultas. Nós somos adultas, professora. Então, adultas. Isso mostra que as relações humanas têm se modificado ao longo do tempo, né? Se em 1700 criança não era criança, Sim. se vestia ela como adulto, né? Se vestiam as crianças como adultos. É verdade. Né? Hoje em dia, a gente tem que pensar que o adolescente vai até 25 anos. Ok. E as famílias têm que entender isso e ajudá-los a entrar na fase adulta
do ser humano, que é a partir dos 25. Dos 25. Aí é que começa realmente a fase adulta. Eu tenho uma filha que exatamente nos 25, hoje ainda ela brincou comigo e falou assim, ai mãe, é tão difícil ser adulto, quer dizer, com 25, ela tá na transição realmente na transição, de passar agora, para enfrentar as coisas da vida. Exatamente, você falou uma palavra muito bonita que eu gosto de passar, a passagem, né? A passagem de uma fase para uma outra, né? E continuo dizendo que o brincar é de uma excelência única. E essa é uma o psicodiagnóstico interventivo realizado na Unip por grandes teses de doutorado da doutora Marília Ancona Lopes, da doutora Ivete, a doutora Lígia, doutora Silvia Ancona. É um psicodiagnóstico interventivo onde a mãe, ou o responsável, pode ser a mãe e o pai também, ou o responsável, se é a mãe com a avó, que moram juntas ali, participam diretamente desse psicodiagnóstico, observando sua criança brincar com os estagiários ali, e um outro estagiário terapeuta junto delas, assim, você está vendo seu filho brincar? E em grupo. É interventivo. Gente faz a diferença. Gente faz a diferença. Olha que incrível. Tá? E os resultados têm sido ótimos. Maravilhosos. Não necessariamente a criança vai para a psicoterapia depois disso. Sim. Se quiser... A mãe entende o que é o significado, a significância também daquele brincar ali daquela criança. Quando ela está tirando a cabeça de uma boneca, o que aquilo significa? Ao invés de só dizer, que ela está sendo agressiva ali por alguma razão, vamos entender compreender aquela situação ali específica daquela criança naquele momento, né? Mas e a disciplina? Onde fica? O que você quer dizer com disciplina? Fica brava mesmo, não faça isso. Porque sempre hoje... falando do tempo, eu Será que isso mostra bravos. Uma agressividade a partir de uma criatividade, de uma curiosidade, de saber o que está dentro ou abaixo, ou dentro da cabeça, ou por que a cabeça se liga ao pescoço, ou alguma coisa a mais? Vamos conversar com essa criança na brincadeira dela para nós sabermos exatamente do que ela está pensando. Olha que porque ela está pensando. Porque ela tem um argumento para aquilo. Ela tem um argumento para aquilo. Mas sempre inclui o lúdico. Sempre inclui o lúdico. Isso já é lúdico. Olha que sensacional. Não, mas eu estou dizendo, a sua observação tem e tem que incluir o lúdico. Já é. Interessante, essas professora. Dicas que você está dando já assim, já vai livrar muita gente de ir procurar uma ajuda psicológica, porque é levar a vida com leveza, né? Então, a mamãe, ela tem 76 anos, 75, ela vai ficar brava. 75, ela está brincando. Ela está brincando com a vida, ela brinca com as coisinhas que ela põe. Quer dizer, eu acho que é esse lado que mantém a nossa sanidade, né? É brincar, mantém realmente. Nossa sanidade. Mantém a nossa sanidade. E vai lá desde compreender, criança. Chegar a uma compreensão, né? E aí se entende disciplina também por uma compreensão do que o outro está fazendo. Ele tem um argumento, ele tem uma resposta para aquilo que ele está fazendo, né? É um pouco também separar o que é hostilidade do que é agressividade. Impulsos hostis são uma coisa, impulsos agressivos são outras, né? Você precisa ter agressividade para estar aqui, para entrar no seu carro, para dirigir, precisa ter um quê pequenininho, um quezinho de agressividade, senão... Mas a hostilidade é que implica em relações humanas desastrosas. Ser hostil não é ser agressivo. Ser hostil é diferente de ser agressivo. Agressivo você precisa, porque é aquele ímpeto. Aquela coisa que você precisa. Agora, hostil é diferente. Sim. E essa camada sutil, né? Tudo isso, professor, é analisado, por exemplo, quando você recebe a população carente, a comunidade, essas pessoas que procuram. Sim. Tudo isso com essa precisão que a senhora está analisando. Sim. De uma forma clara, espontânea, objetiva. Né? Aí a gente pensa assim, como eu disse, sobre educação integral, né? Entendendo ela como um instrumento de construção. Construir alguma coisa. Nós construímos a nós mesmos ao longo de toda a vida.
vamos nos construindo, né? Sim. E essa construção, para um comprometimento ético, para um comprometimento social, tudo mais, isso vai sendo entendido, não interessa a classe social. Estamos num outro mundo, né, em que se dividem as pessoas, ou o grupo de pessoas em classes sociais, mas eu preciso, então, utilizar isso aqui, embora tenha algum senão sobre isto, mas as classes, independente, é compreensível para as pessoas, ou mais pobres, ou mais ricas, ou mais isso, porque todos nós passamos por agruras, muitas vezes com baixa tolerância à frustração. Nem sempre o que eu desejo é a solução de um problema, mas vai haver solução do problema. Mas nem sempre é aquela solução que eu desejo. E aí é que vem o desenvolvimento da tolerância à frustração, de que não é o meu desejo. E aí como é que eu vou agir? Com hostilidade ou com agressividade? Olha que aula! Que aula! E essa aula, os clientes que procuram os pacientes, eles têm essa aula, tem chance de ter contato um pouquinho com você? Ô, Silvia, mas você vê que interessante, né? Quer dizer, é com essa base que as pessoas são atendidas nessas clínicas da Unip, né, professora? Então, isso não é pouca coisa, esses conceitos que a senhora está dizendo aqui, quer dizer, a senhora está falando de 50 anos dedicados à psicologia, agora a senhora coloca toda essa base, esse repertório para os seus estagiários, e eles que vão levar isso para a população. Então, assim, é um atendimento qualificado, né, professora? Com certeza. É qualificado. São 41 anos de clínica psicológica da Unip, 41 anos bem realizados. Fiscalizados, tudo, né, professor? Tudo, sim. E teve, inclusive, a gente ia chamá-la para falar de um trabalho que é feito também nos hospitais, né? Sim, sim. Hospitais que... nos centros de atendimento integrados de saúde mental. Né? Centros de atendimento integrado de saúde mental. São chamados de CAINSM, né? Nós trabalhamos lá também como estagiários terapeutas, com os nossos professores supervisores ao lado deles. Certo. Dentro dos hospitais, né? Dentro dos hospitais. Isso em convênios que a Unip vai fazendo, com os centros de atenção integrada de saúde mental, com os hospitais gerais também. Os próprios hospitais demandam a Unip? Não. Sim. É mesmo? De tanta credibilidade, né? Que era no curso de Direito, ele estava falando isso. Não sei se eu citaria aqui, mas redes de hospitais demandam estar conosco. É dos principais hospitais de São Paulo? Sim. Olha, que maravilha, professora. Professora, olha, parabéns, surpresa. Foi uma honra realmente recebê-la aqui. E essa aula, né? Aprendi bastante hoje, obrigada. Eu gosto muito de conversar, né? Eu também. De conversar. E conversa lindamente, eu quero dizer, professora. Obrigada. Vocês estão sendo muito gentis, mas vocês são também muito simpáticas, muito gentis, quanto jornalistas, né? Sim. Obrigada. Sim. Obrigada, viu? Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Aqui, então, mais um trabalho fascinante da Unip. Funciona, nós estamos falando aí de 40 anos. E quem quiser ter também mais, pode entrar em contato com qualquer Unip. Eu aconselharia isso, né? Sugeriria para as pessoas que precisassem, que elas procurassem qualquer unidade, qualquer campi, né? Sim. Vai lá e procura. Onde que eu posso ter o atendimento de psicologia dessas clínicas, né? Eu acho que pode ser um caminho, né, professora? Muitas das vezes, eu recebo, inclusive, na minha sala, lá no campus Bacelar, no campus Indianópolis, que fica na Doutor Bacelar, eu recebo telefonemas de pessoas, eu estou precisando me consultar assim, assim, assim. A gente pergunta onde mora, né? Porque como quase temos todos os bairros da cidade de São Paulo, né? Olha, que o fantástico. Centro de Psicologia Aplicada, e aí a gente já dá o endereço do telefone. Então, para qualquer campus que a pessoa ligue, faça uma ligação telefônica, ele vai ser, ou vai passar para nós, diretamente para o campus Indianópolis. Está aqui super divulgado esse trabalho maravilhoso. É um oferecimento gratuito à população, o que eu desde sempre me fez continuar na Unip, né? Até hoje, com muito orgulho, porque é um atendimento
ímpar, sabe? Um atendimento de qualidade mesmo. Olha, e a Unip também cumprindo o seu trabalho de responsabilidade social. Perfeito. Com certeza. Perfeito, professora. Com certeza. Professora, quero agradecer a professora Gislaine Glioisi da Silva, que é diretora do Instituto de Ciências Humanas e coordenadora geral dos cursos de psicologia da Unip. Muito obrigada, professora. Foi uma Muito obrigada aula. também. Ficou. Muito obrigada mesmo.